nossa próxima palestra é sobre branding. Quando a gente fala de marca, pessoal, não tem assim uma fórmula certa, mas tem sim caminhos inteligentes. E é sobre esses caminhos que a gente vai falar agora. O nosso próximo palestrante é especialista em estratégia de marca, com mais de 20 anos de experiência, e ele já liderou projetos para marcas super importantes como Itaú, Coca-Cola, Arezzo e IBM. Vamos receber, então, aqui no palco, o Bruno Israel. Bruno, seja muito bem-vindo à nossa arena. Obrigada por participar com a gente aqui desse nosso último dia. Obrigado você. Agora é com você, Bruno. Obrigado à equipe técnica aqui que me ajudou a resolver o caos que estava em minha apresentação. E obrigado a você que você está participando de todas as palestras, né? Achei bom isso. Vamos lá, então. Oi? Só aproveitando assim, já antecipando uma curiosidade, você é dono de negócio? Tá, então vai ser boa essa conversa aqui. Vamos lá. Pessoal, prazer, meu nome é Bruno, como eu falei, assim, um pouquinho, muito rápido assim, do meu currículo. Eu me formei em publicidade e propaganda, mas eu me encontrei trabalhando com branding, que é a estratégia de marca. Como já foi antecipado aqui, tenho mais de 20 anos de experiência. Trabalhei no mercado de agências e depois migrei para o cliente. O que significa isso? Em vez de trabalhar numa agência para várias marcas, eu passei a trabalhar numa empresa cuidando da estratégia de marca e comunicação desses negócios. Eu vou falar um pouco sobre isso ao decorrer da minha apresentação. E, cara, sempre que eu recebo um convite para fazer uma palestra sobre branding, eu fico assim, cara, como é que eu vou comprimir tantos assuntos em 1 hora, 40 minutos? Não tem como. É muita coisa, né? E aí eu resolvi, eu acho que essa foi muito a inspiração do nome da palestra, né? Branding não é para qualquer um, só para quem quer. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente pensar bem e souber fazer os recortes certos, a gente consegue fazer estratégia de marca, independente da sua verba, do tamanho da sua empresa, do tempo de história que existe no seu negócio. Tá? E aí eu acho muito legal também começar esse nosso papo dizendo que o branding tem um problema de branding no Brasil. As pessoas não entendem direito, no Brasil não, no mundo, não entendem direito o que significa branding. Né? E aí tem alguns mitos, né, que tomam conta da vida de muitos executivos, sejam eles de empresas pequenas, médias ou grandes. Ah, branding é só para quem tem muita grana. Não é verdade. Branding é só para cuidar de imagem. Também não é verdade. Branding é um nice to have, ou seja, se der a gente faz, se não der, não é bem assim. E leva muito tempo para trazer resultado, ou seja, um monte de falácia. E aí eu espero que nesses 40 minutos que a gente vai conversar aqui, eu consiga explicar que, pensando bem, a gente consegue quebrar todos esses mitos, porque quem quer entende o que é brand e faz, com ou sem verba. Essa é a minha ideia aqui. A ideia é que a gente saia aqui, pelo menos, com uma mini cartilha para poder trabalhar marca e comunicação nos negócios de vocês. Tá? Opa. Sem logomarca, sem ícone, sem nenhuma palavra, vocês conseguem dizer que marca é essa? Nubank? E essa? E essa? Bradesco? Coca-Cola? E essa? Tiffany. Olha só, vocês acertaram 75%, né, das 4, 3. E por quê? Não é por acaso, né, que você consegue identificar a marca com a cor sem sequer uma letra, uma palavra. Né? Isso aqui faz muito sentido. E aí, descendo um pouco para cada uma dessas marcas, por que o Nubank conseguiu se tornar uma marca tão icônica? Ele entrou no mercado financeiro quebrando a burocracia e se diferenciou de uma forma sem precedentes. Se vocês voltarem 10 anos, na verdade, o Nubank foi lançado em 2013, se vocês voltarem todo esse tempo para trás, pensa como é que era o mercado financeiro. Muita burocracia, muita fila, muita papelada, muito blá, blá, blá. Nubank vem e fala, não, peraí, dá para ser muito mais simples que isso. E, de fato, fez. Nubank está aí hoje provando que seguiu um caminho certo. Itaú, ele foi o primeiro bancão dos 5 bancos maiores em operação no Brasil a investir pesado em tecnologia, se tornando muito relevante para o seu cliente. Então, foi o primeiro banco a ter bankline. Isso é muito relevante. Hoje em dia, a gente não consegue se imaginar não tendo o acesso ao banco pelo app ou o site. Coca-Cola, né, há mais de um século, ela associa vermelho com felicidade. Né, e ela vai evoluindo ano após ano de forma extremamente consistente. E a Tiffany, que é uma joalheria,
uma alta joalheria, ela adotou esse azul específico, inclusive ela registrou, é um azul que se chama Eggshell Blue, e ela usa de forma tão consistente que se tornou uma cor inconfundível e, inclusive, patenteada. Isso aqui tem muito valor. Só que aí, obviamente, vocês devem estar se perguntando, pô, o Bruno começou a palestra dizendo que branding é para qualquer um, mas essas marcas são gigantescas. Sim, essas marcas são gigantescas. Eu acho que aqui começa o primeiro plot da nossa conversa, né? Tipo assim, sim, elas são gigantescas, mas elas não começaram gigantescas, né? O que essas marcas têm em comum é que elas seguem com muita disciplina, uma disciplina de atleta, os critérios de sucesso de uma marca. E eu vou falar sobre esses critérios ao longo do nosso papo aqui. Para entender esses critérios, vamos mergulhar um pouquinho no Nubank, tá? Dessas 4 marcas, eu escolhi o Nubank para a gente falar um pouco mais. Como eu falei, em 2013, ele não era uma marca famosa. O Nubank, antes da fama, ele gerava esse tipo de sensação. Pô, que cartão roxo é esse? Você estava numa mesa, alguém botava o Nubank na mesa, que cartão é esse? Não conheço. É um banco novo? O que é isso? Como é que eu faço para conseguir o meu? Me manda convite. E aqui tem uma curiosidade sobre o Nubank. Quando eles nasceram, eles não tinham capacidade operacional para atender o Brasil inteiro, como hoje eles têm. Então, o que eles criaram? A fila de espera. Entra na fila de espera, que assim que estiver disponível, a gente vai liberar para você. Isso já gera uma vontade de ter, uma ansiedade, que foi muito positiva para eles. E aí, falando sobre a cartilha básica, né? Vamos lá, quais são os 4 blocos de estratégia de marca que o Nubank seguiu para poder, entre outras, muitas outras coisas, claro, para chegar onde chegou, né? O que as marcas fortes têm em comum, independente do segmento, do tamanho, pode ser moda, comida, bebida, tecnologia, toda marca forte tem 4 coisas em comum. Todas elas são diferenciadas em mercados cada vez mais pasteurizados. Então, pensem, por exemplo, no mercado de papelaria, o que tem de espaço para se diferenciar? Essa é a primeira reflexão que vocês devem fazer. São marcas relevantes na vida do cliente, ou seja, não dá para ser mais uma marca. O cliente já é bombardeado por 1000 interrupções diariamente. Se você não for relevante na vida dele, cara, tchau, você vai embora. E quem decide se você está ou não na vida do cara é o próprio cliente, né? São marcas consistentes, e consistência não é sinônimo de repetição. Consistência significa você ser muito fiel ao seu DNA e evoluir ao longo do tempo, né? Eu sempre falo, a Coca-Cola não acorda um dia e fala, vermelho não está na moda, agora eu sou verde. Não existe isso, né? Ela é consistente, ela evolui, ela se renova, ela inova, mas ela se mantém muito fiel aos seus critérios, né, de construção de marca. E são marcas muito proprietárias. Quanto mais consistente você é, mais chance você tem de ser proprietário dos seus territórios de marca. Itaú, por exemplo, é proprietário do laranja. Não legalmente. Se eu quiser lançar vamos lá, se a gente vai abrir um novo banco hoje, você vai escolher laranja? Boa sorte, né? Você vai brigar com o Itaú? Né? Por que você vai fazer isso? Então, essas marcas têm todos esses critérios em comum. E aí eu queria usar esse ponto de vista para a gente analisar no Nubank, tá? Então, como é que ele seguiu essa tal cartilha de diferenciação, relevância, consistência e propriedade? Número 1, diferenciação. Como eu falei lá no começo, foi a primeira vez que um banco prometeu e entregou uma relação mais simples, transparente e intuitiva com o cliente. A relação de nós, com brasileiros, com o banco, não é uma relação boa. É sempre uma relação de fricção, a gente acha que estão enganando, a gente tem dificuldade de entender o que está na letra pequena. Esse sempre foi o contexto em que estavam inseridos consumidor e banco, tá? Até que o Nubank chegou e disse que podia ser diferente, né? Então, em um mundo, né, em um mar de burocracia, protocolos, gerúndio, papelada, filas, esperas e tecnologia feita para assustar, vem o Nubank e te dá uma surra de simplicidade e bom humor. Que, aliás, eu vou até abrir um parênteses aqui. Se vocês olharem, Nubank é uma fintech, né? Se vocês olharem o grupo de fintechs que nasceram depois de Nubank, todo mundo se vende com um tom de voz que é sem blá blá blá, tudo no app, na palma da mão. Viraram expressões muito clichê de todas as fintechs, mas quem lançou isso foi o Nubank e, de fato, implementou. Então, ela trouxe uma simplicidade que até assustou. As pessoas falaram, pô, mas como assim? Não tem agência? Não tem 0800 e eu consigo resolver tudo pelo app? Então, isso aqui foi completamente transformador. Segundo,
por conta dessa diferenciação muito clara, eles conseguiram ficar muito relevantes na vida do cliente. Então, Nubank trouxe um novo significado para a relação entre as pessoas e os bancos. Então, a gente saiu de um lugar em que o banco é um mal necessário, eu preciso do banco para pagar minhas contas, para receber minha conta, para receber meu salário. Então, você sai de um lugar onde o banco é um mal necessário para um lugar de, pela primeira vez, eu amo um banco. Né? É muito difícil. Que tipo de marcas que a gente ama? Né? A gente ama marca de refrigerante, a gente ama marca de roupa, a gente ama marca de brinquedos, de streaming, mas a gente dificilmente ama banco, até que chegou no Nubank. E aí, com esse nível de relevância cada vez maior na vida do cliente, ele conseguiu ser muito mais que cartão. Né? Então, o que é Nubank hoje? Ele foi o primeiro cartão de muitos brasileiros, mas ele evoluiu. Ele começou como cartão de crédito PF, ele virou PJ, ele lançou investimento, lançou capital de giro, lançou seguro, lançou até telefonia. Então, tem um portfólio cada vez mais extenso, sempre cumprindo essa responsabilidade de ser relevante na vida do seu cliente. Né? Consistência. Não tem como falar de consistência quando a gente está conversando sobre o Nubank sem falar sobre o roxo. Eles assumiram o roxo desde 2013 e são fiéis a ele até hoje. Né? Isso significa que aí é muito engraçado, né? Quando muitas vezes a consistência se confunde com chatice. Né? Não aguento mais roxo. Como assim você não aguenta mais roxo? Você vai ficar mudando toda hora para dificultar a sua percepção na cabeça do cliente? Né? Então, assim, a consistência tem muito a ver com isso, tem muito a ver com disciplina de atleta dentro de uma marca. Né? Olha que loucura isso aqui, cara. Isso aqui é só o mercado financeiro, tá? Todas as cores estão tomadas. O laranja é do Itaú e do Inter. O vermelho é do Bradesco, do Santander, como ele mesmo falou, pô, essa cor é do Bradesco. O azul é de um monte de marca, inclusive a Caixa, verde também. E, de repente, tinha uma oportunidade ali, que era o roxo. Que, aliás, assim, o Nubank foi muito genial nessa escolha, né? Porque tinha uma cor sobrando. Hoje não tem mais. Pensem numa cor, não existe. Né? Então, eles detectaram que existia uma super oportunidade, e detalhe, uma oportunidade naquele mar de fintechs que nasce todo dia. Né? Então, essa escolha do roxo, de fato, foi um super acerto, e por conta dessa consistência, que é baseada numa disciplina de atleta, eles são proprietários, né? Eles têm propriedade de marca, e eles entendem que a consistência é uma recompensa por esse esforço todo. Então, se a gente pensar em propriedade de marca, eles são donos de quê? São donos de um visual que é inconfundível, são donos do roxo, eles são donos de uma proposta de valor e posicionamento que também são únicos. Né? Se vocês pararem para pensar no mercado de bancos, Nubank é a única, eu acho, né, que me parece ser a única marca com potencial para ser amada pelas pessoas. Ninguém usa uma camisa do Bradesco, eu amo o Bradesco, a não ser que você trabalhe no Bradesco, mas é muito difícil isso. Né? Então, tom de voz, né, eles de fato foram os primeiros e os originais anti-blá, blá, blá. E, em termos de experiência, essa promessa de tudo no app começou com o Nubank. Né? E eles entregam até. E, de fato, como é muito bom e é muito relevante você poder resolver tudo no app. Né? Agora, hoje isso é lugar comum, mas não era em 2013. É bom a gente pensar nessa mudança de tempo. Então, um recap muito rápido aqui do Nubank. Ele é muito diferenciado por conta da simplicidade, e aí ele consegue garantir uma relevância que vai muito além do cartão de crédito. Uma curiosidade sobre o Nubank, eles não inventaram cartão de crédito. Quando o Nubank nasceu, já existia cartão de crédito. O que eles fizeram foi reinventar a experiência do cartão de crédito. Por você poder aumentar o seu limite, bloquear tudo pelo app, é absolutamente revolucionário. Assim. Hoje não mais, mas em 2013 era. Eu me lembro que uma vez eu perdi meu cartão do Itaú. Eu perdi o cartão. Aí liguei, tipo, sei lá, 2 horas da manhã, liguei para o Itaú, olha, queria cancelar, perdi. O tempo que a atendente ficou perguntando se eu tinha certeza que eu queria cancelar, alguém já poderia estar usando o meu cartão. Isso é desesperador. E aí, no caso do Nubank, você vai no seu app, se você não tiver o celular roubado, e bloqueia. Né? Então, esse tipo de coisa que é muito simples hoje, não era tão simples em 2013, e isso é absolutamente revolucionário. A consistência do Nubank também garantiu que eles tivessem propriedade de marca muito relevante, e eu acho que tudo isso compõe a cartilha que faz do Nubank uma marca bem, bem legal. E aí, só antes de terminar o assunto Nubank, vamos lembrar que, assim, hoje a gente sabe que o Nubank é uma marca icônica, é uma das marcas mais valiosas do Brasil, mas eles não eram isso em 2013. Então, assim, eu acho que todo mundo dentro da sua sala, com o seu time, por menor que ele seja, dá para pensar em tudo isso. Cara, qual é a diferenciação da minha marca? Né? Que tipo de produto novo que eu posso entregar? Que tipo de experiência eu posso promover? Que tipo de comunicação eu posso construir
para que eu possa ser relevante com o cliente? Como é que eu vou ser consistente nas minhas promessas para que eu seja proprietário? Para que, sem pensar muito, o cliente pense, espera aí, é a papelaria do João. Com certeza, isso aqui é só eles. É exatamente como a gente fez no exercício das cores, né? Você olhar o rosto e falar, pô, isso é Nubank, isso é um trabalho muito forte e longo de consistência de marca, né? Mas eu acho que todo mundo pode fazer isso. E aí eu queria também trazer, tudo bem, Nubank é uma marca muito icônica, muito legal, muito maneira, todo mundo ama falar do Nubank da Apple, né? Às vezes eu nem aguento mais, mas eu queria trazer alguns exemplos que não são tão famosos, né? Mas que seguem essa mesma visão da cartilha de construção de marca. Vocês sabem o que é isso? Alguém sabe? Alguém quer chutar? Quê? Não. Isso aqui é um implante de silicone. Tá? Essa marca, Polytech, é uma marca alemã, é a única marca... Isso. Implante de silicone mamário. O mercado de implante de silicone ele é dominado por 5 marcas globais. Uma delas é a Polytech, que é alemã. É a única marca alemã do Brasil. E em 2017, eu fui chamado para estruturar a área de branding dessa empresa no Brasil. É só um parênteses. O mercado de silicone é um mercado brutalmente poderoso e o Brasil fica atrás só dos Estados Unidos e pouco atrás, não é muito atrás, por conta de um fenômeno muito interessante. A mulher classe média, ela entendeu que ela pode fazer cirurgia plástica parcelando. Então, e o Brasil é um país que navega muito forte na sensualidade. Então, é curioso, né? A moda e cirurgia plástica andam muito juntos. Então, está na moda peito grande, está na moda peito pequeno, está na moda... E a brasileira vai seguindo esse fluxo e o consumo é muito grande, né? Se vocês pararem para pensar, 20 anos atrás, quem fazia cirurgia plástica era a mulher classe A. Hoje a mulher classe A, B e C. Fui convidado para estruturar a área de branding e a gente tinha um problema, como eu falei, né? A Polytech é a única empresa alemã do mercado de silicones. A gente tinha 2 problemas graves em termos de marca, comunicação e negócio para essa empresa. A brasileira estava muito acostumada a comprar o implante redondo, que é aquele que deixa o colo marcado. Qual é o resultado? A gente ficava com um estoque de implante anatômico, que é o natural, parado, né? Porque a brasileira não via aquilo como uma coisa interessante. E o outro problema, talvez o mais grave, é que a consumidora brasileira, a gente fez várias pesquisas que apontaram que a consumidora brasileira, independente da classe social, rica, classe média, pobre, ela se importa com todas as marcas que ela consome. Do sapato, da bolsa, da pasta de dente, do celular, tudo. E ela não se perguntava sobre a marca do implante de silicone. E isso é muito surreal, né? Como é que você não vai questionar, como é que você não vai pesquisar, pelo menos, sobre a marca de silicone que você vai implantar dentro do seu corpo? E aí a gente começou, aí a nossa estratégia foi exatamente, a estratégia-chave foi exatamente lançar essa provocação no mercado, né? Se você se preocupa com todas as marcas que você consome, por que você vai ignorar a marca do implante que vai entrar no seu corpo? Né? É uma pergunta que deixou muitas consumidoras bugadas, mas foi importante, porque elas começaram a conversar com seus médicos sobre isso. Então, peraí. E aí a gente começou a construir toda uma narrativa que é, cara, se você pode comprar a única marca alemã de implante de silicone, você vai contar com um controle de qualidade que é alemão, assim, que é no nível dos carros alemães. Né? E aí ela começou a entender, beleza, eu não quero ter problema, né, de implante, rotação, contratura capsular, eu vou escolher essa marca de fato. Então, essa foi uma estratégia emocional, que foi lançar essa provocação desconfortável, e a estratégia racional para girar o estoque, né, lembrando que a brasileira queria comprar só o redondo, a gente lançou um produto que era o Super Tester, né, que basicamente conectava os vários tipos de implantes com a sua estrutura corporal. A Gisele Bündchen tem 1,82 m, 62 quilos. Óbvio que o corpo dela vai ter... faz sentido com um tipo de implante que, de repente, para uma mulher de 1,60 e 80 quilos, não vai. Então, essa foi a conversa, que não é sobre padrão de beleza, é menos sobre o implante perfeito e mais sobre o implante perfeito para você. Né? Então, essa foi uma reflexão que a gente trouxe. E aí, no primeiro ano, pós-rebranding, depois desse trabalho todo, a gente já tinha aumentado a nossa participação de mercado, né, subindo de 5º para o 3º lugar no Brasil. A gente começou a girar o anatômico e a gente tinha mais de 2.000 cirurgiões cadastrados na nossa base. E aí, trazendo aqui a cartilha do diferenciado, relevante, consistente proprietário, a gente usou como diferenciação o fato da gente ser a única marca alemã e ter o maior portfólio do mercado para que a paciente se sinta segura e se sinta livre para escolher uma solução perfeita para cada corpo, a consistência no discurso sobre a importância de fazer escolhas calculadas,
deixou a gente com um posicionamento muito proprietário, né? Reconhecidamente como a marca premium do mercado de cirurgia plástica. E isso justificava ela pagar um pouco mais, porque ela começou a calcular, não, espera aí, se eu não vou precisar, se eu reduzo muitos riscos de fazer uma nova cirurgia corretiva daqui a 5 anos, vale a pena pagar 30% a mais nesse implante. E aí a gente resolveu um problema de negócio e de marca. Um outro case aqui de marca que eu pude liderar é do mercado de seguro. O mercado de seguro tem uma particularidade. Ninguém acorda e fala, diferente do cartão de crédito, ninguém acorda e fala, cara, que dia lindo, né? Vou fazer um seguro. Não existe isso. Essa pessoa não existe. Por quê? Porque você só se lembra de seguro quando dá problema. Né? Primeiro, tem duas coisas. O brasileiro tem uma resistência para pagar por aquilo que é intangível, né? Pelo seguro, que ele muitas vezes percebe como um dinheiro rasgado todo mês. E você só se lembra na hora do problema. Meu carro foi roubado, bateu meu carro, estourou a pia da minha casa, aí você se lembra do seguro. Então, não é uma relação super fã. Né? Então, e aí, em 2017, a gente lançou a Yuzi, que é a primeira seguradora digital do Brasil, é uma marca da Caixa Seguradora. E aí a gente, em pesquisa, a gente entendeu que, assim, que o nosso público seria o cara que nunca teve seguro. Quando a gente fez esse projeto, a gente ficou muito chocado com uma informação, que 75% da frota brasileira não tem seguro. Eu fiquei muito impressionado. Falei, cara, como assim? 75% não tem. São carros velhos, são pessoas que não veem valor na contratação de seguro. E a gente falou, cara, eu não vou conseguir roubar o cliente da Porto Seguro nem do Bradesco, que são os líderes da categoria. Vamos falar com quem nunca teve seguro. Né? E aí, a nossa estratégia-chave foi tirar o poder de 2 protagonistas desse mercado, que são o medo e a culpa. Se vocês analisarem a comunicação e marca de seguro, é sempre em cima do medo e da culpa. Então, é o medo de você ser assaltado, medo da sua casa explodir, medo de você morrer, a culpa de você morrer e não deixar nada para os seus filhos. É sempre em volta disso. A gente resolveu inverter essa lógica e a gente abraçou a ousadia. A gente falou, cara, espera aí. Se você tiver seguro, primeiro que você pode usar as coberturas, você não precisa acionar o sinistro. Você pode usar as coberturas, a gente começou a ensinar ele a fazer conta. Espera aí, se você paga R$30 pelo seguro residencial, e você pode usar o chaveiro, o passeador de cães, o delivery de graça, pô, a conta já fecha, né? E a gente trocou o medo e a culpa pela ousadia. Então, se você tiver seguro, você vai poder ousar e conhecer muito mais outras histórias na sua vida. Né? Então, foi muito em cima dessa estratégia de marca que a gente trabalhou, por isso até que o slogan virou seguro tipo você. Né? Não era um seguro tipo nós, a seguradora, é um seguro tipo você, que você customiza, que vai ser do seu tamanho. Você que tem 3 filhos, não pode ter o mesmo seguro dele que não tem nenhum. Né? Então, a gente começou a vender muito essa lógica do customizável, e no primeiro ano, a gente já tinha 90 mil apólices vendidas, 35% de reconhecimento do target, a gente fez pesquisa e o público reconhecia que marca era essa, porque a comunicação e a marca estavam muito distantes da categoria, a gente não falava de medo, não falava de culpa, não falava de nada disso, e 87% das pessoas entendiam a proposta de valor da Yuzi. Então, só para concluir aqui, diferenciada porque era um seguro para usar e ousar, não para você ter medo. E aí é relevante porque era um produto customizado e uma marca educativa, como eu falei, ela ajudava você a fazer conta. Consistente, porque tinha foco no seguro para quem nunca teve seguro. E proprietária, porque a gente acabou abraçando um posicionamento de seguro tipo você. Né? Aqui tinha um duplo sentido, né? Seguro, uma pólice tipo você e seguro confiante exatamente como você. Agora, beleza, a gente só está falando aqui de coisas, de cases que deram certo. Né? Vamos falar um pouco de flop, né? Vamos falar um pouco de erro. Né? E aí, eu trouxe 4 cases assim, que eu considero assim, de marcas muito interessantes, mas que, na minha humilde opinião, cometeram alguns deslizes. Né? Fiquem à vontade para discordar. Estou até fazendo esse disclaimer aqui, que eu não sou dono da verdade, ninguém então isso aqui é apenas a minha opinião. O primeiro flop que eu trago aqui para compartilhar com vocês é sobre diferenciação. Esse produto aqui, eu não sei se vocês consomem, mas é iogurte grego. Né? Se vocês forem hoje em qualquer PDV, a gente vê isso aqui, é tudo igual. São todas embalagens azuis, com uma fonte grega e a colher de cabeça para baixo, para mostrar que a consistência é dura do iogurte. Tá? Eu acho isso aqui um erro de diferenciação.
É claro que se você conversar com alguém da Danone, da Nestlé, da Batavo, eles podem dizer, não, não é um erro, é proposital, porque isso aqui facilita a busca do consumidor no ponto de venda. E lembra que o ponto de venda é cada vez mais confuso, tem cada vez mais marcas disponíveis para o cliente. Por outro lado, por que eu considero que é um erro? Pode gerar confusão na hora de achar a marca. Se você mandar... se você pedir para sua avó, ou pedir para o seu filho, alguém assim, sabe, que não é muito conectado com marcas, traz o iogurte grego e ele não souber exatamente qual é a marca, tem altas chances dele se confundir no PDV. E isso é um problema para você, né? Você é dono da marca. Segundo flop, relevância. Uma pergunta para vocês, quem domina o mercado de música portátil hoje no mundo? Qual é a marca que domina? Música portátil. Apple. JBL. Quer falar? Não. Que marca que você acha? Spotify. Spotify na verdade, é uma plataforma, né? É o streaming. Mas já foi a Sony, né? Música portátil, no sentido mais literal possível, pegar a minha música e andar na rua sem precisar me conectar com nada. Quem lançou isso foi a Sony. Então, olha que curiosa essa linha do tempo. Em 79, ela lançou o Walkman. Tá? Em 84, ela lançou o Discman. Então, começou com fita, cassete, depois evoluiu para CD. Em 98, veio o primeiro sinal de alerta, né, que as pessoas já começavam a consumir MP3. E a Sony foi relevante. Foi relevante, não, ela foi resistente. Ela não queria, ela hesitou em entrar naquele mercado e continuou no modus operandi passado, né, Walkman e Discman. O que acontece em 2001? iPod. Acabou para a Sony. Acabou. Porque assim, a proposta de valor do iPod era assim, cara, 1000 músicas no seu bolso. Né? Você não precisa virar a fita de lado e nem ficar refém de um CD que tem 12 faixas. Né? Em 2003, a Apple deixou a vida mais difícil ainda da Sony, porque ela lançou o iTunes. Então, você podia comprar as músicas e atualizar, customizar o seu iPod da maneira que você quisesse. Em 2007, o Steve Jobs ainda lança o iPhone e acabou para todo mundo. Né? Não tem... Acabou para a Motorola, acabou para a Nokia, enfim. E aí, porque além de tudo, o iPhone, além de ser um telefone, ele também é um iPod embutido. Né? Então, para que você vai ter isso aqui? Isso aqui eu acho que vira um material vintage, legal, de repente, para você decorar a sua casa, mas não tem mais utilidade. Né? E isso aqui reflete muito assim, o que aconteceu com a Sony, essa perda de mão. Então, assim, não quero ser simplista para dizer que a Sony errou por isso. Assim, é muito fácil falar aqui do meu lado, né? Assim, não estando lá no dia a dia da Sony. Mas o que eu consigo enxergar de fora é que eles demoraram para enxergar o MP3 como uma nova aposta. Eles tiveram muito medo de canibalizar a gravadora deles, que é a Sony Music. Então, cara, eu vou botar música aqui, vou de repente matar a Sony Music, que é do grupo. E a Apple, como sempre, entendeu melhor a experiência do usuário e o ecossistema digital. Né? Então, como eu falei, cara, o cliente, você vai perguntar para o cliente, ele prefere muito mais 1000 músicas do bolso do que 12 no CD. Não tem nem conversa. Né? Seguindo aqui, propriedade, né? um erro de propriedade de marca. Todo mundo viu esse case que foi super falado, né, nos últimos meses, que é o caso da Jaguar. Né? A Jaguar é uma marca de luxo inglesa, de carros, e eles fizeram um rebranding muito chocante para todo mundo criticou. Né? Se vocês olharem, assim, cara, o Twitter, eu não consigo falar X, cara, mas o X era praticamente a cracolândia das mensagens polêmicas contra esse case. Né? Então, assim, todo mundo criticando, todo mundo falando mal, Elon Musk perguntando, vocês vendem carros? Porque eles mudaram de uma forma tão brusca do que eles eram para o que eles viraram, que o consumidor deixou de reconhecer. E aí você perde propriedade. Né? O público detectou uma distância enorme entre o que ela era e o que ela virou. Então, ela era uma marca forte, original e abusada, e, de repente, ela virou uma coisa muito soft, mais do mesmo, politicamente correta e orientada por códigos de moda, que eram muito distantes dos códigos de carro. Né? É claro que a Jaguar deu uma resposta de negócios, né, sobre essa mudança. Eles falaram que precisavam resgatar a premissa do copiar nada, mudar radicalmente o target, porque a partir dessa mudança o carro começava, se eu não me engano, em 100 mil euros, era uma coisa assim, então eles fizeram uma subida de segmentação muito expressiva. Ocupar um segmento de ultra luxo, 100% carros elétricos e reverter o declínio de vendas que, de fato, estava gritante. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver em breve. Mas o fato é o seguinte, uma marca centenária como essa, assim, como de repente muda brutalmente assim, todos os seus códigos e seu posicionamento,
o futuro vai dizer, né, se a relação com o antigo consumidor vai se manter ou não, né? Mas é muito arriscado isso, assim. Então, aqui eu acho que é um caso em que ela perdeu propriedade. E caso de consistência, aqui eu vou botar um vídeo, e aí, de novo, assim, isso aqui é minha opinião, todo mundo aqui está super livre para discordar, mas eu vou passar um vídeo e vamos conversar sobre ele. Ah, leque, 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 leque. Ah, leque, 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 leque. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Ah, leque, 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 leque. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. No passinho do volante, quero ver o baile todo. Ah, leque, 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 leque. Em 2014, a Mercedes lançou esse filme e o briefing era o seguinte, porque a Alemanha questionou o Brasil. Tá? O briefing era, a gente precisava falar com um jovem, porque era o lançamento do Classe A, que era o carro de entrada da Mercedes. A gente queria falar de preço e a gente queria virar hit. Eu queria muito a opinião de vocês. Assim, o que vocês acham sobre isso aqui? Alguém quer falar? Sim, assim, eu queria falar só com relação que popularizou, né? Porque é um hit, né, no estilo funk, né, que é e a marca consolidada, né, de luxo, né, que é a Mercedes, e deu super certo, né? Porque casou com a proposta que a marca estava se propondo, né? Através do veículo ser um lançamento, e atingir o público jovem. Alguém mais quer contribuir? Então, vamos lá. Eu respeitosamente discordo de você, mas eu vou explicar por quê. Isso aconteceu em 2014, e na mesma época, o mercado americano também lançou uma campanha para vender um dos carros de entrada com o mesmo briefing, né? Eu precisava falar com o jovem, falar de preço e virar hit. Nice car. Sure is. Make a deal with me, kid. You can have the car and everything that goes along with it. Give me smile, kid, give me smile. Give me a face. So what do you say? Thanks. But I think I got this. This September, set your soul free. The seductive CLA, starting under $30,000 from Mercedes-Benz. Oi? Não, sim, mas mas a questão é a seguinte, a minha visão você tem que seguir um fio condutor, e o fio condutor é a marca. A marca não pode ter uma personalidade no Brasil, e ela pode e deve ter adaptações necessárias, mas ela não pode mudar o seu DNA de acordo com o país, ou da região, ou do momento. Então, assim, o que o mercado americano usou? Os códigos de luxo, de uma forma estereotipada e quase ridícula, mas usou o humor, enquanto o Brasil usou o hit do funk, né? E aí é curioso, sem perder a consistência com o DNA da marca. Porque quando a gente está falando de Mercedes, a gente está falando de não só luxo, a gente está falando de um luxo sóbrio. É um luxo quase velho, né? Então, não é velho, acho que fui equivocado falando que é, mas é um luxo mais conservador do que BMW, por exemplo, né? Então, por isso que quando essa campanha foi lançada no Brasil, ela gerou muita polêmica, né? Tanto é que houve essa ligação da matriz Alemanha para cá, para filiar o Brasil, para questionar, como assim? O que aconteceu? Você tem que falar no microfone, senão não vão te ouvir.
Falando a questão do público, que, assim, há uns 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir no Rio de Janeiro, né, e a gente ficou em São Conrado, que é um bairro da Zona Sul, e tinha um pagode lá no final da tarde que estava cheio de Mercedes. Né? Então, assim, né, tem que ver isso aí também. Sim, mas olha só, quem compra um Louis Vuitton? Não. Tem funkeira rica comprando um Louis Vuitton? Tem. Mas você vai ver uma campanha da Louis Vuitton com funkeira? Não vai ver. Talvez com a Anitta. Entendeu? E ainda tem uma outra reflexão. Isso aqui foi feito em 2013. Talvez hoje o planejamento de comunicação seja diferente e o funk até caiba, mas em 2013 isso não coube. Né? Inclusive, não, para mim não cabe até hoje. Assim, porque eu acho que está muito distante do que é a Mercedes. Mas, na época, deu muita polêmica. E aí, a principal questionamento era, mas vendeu muito. Mas será que isso é suficiente? Você acha que a Coca-Cola um dia vai acordar e vai falar assim, eu vou lançar um produto que é Coca-Cola com vodka para o carnaval, porque vai vender muito? Não vai fazer. Por quê? Porque Coca-Cola é felicidade, é família, é verão. Quando é que começa o Natal? Qual é o dia que começa o Natal? Fala que eu falo aqui. Que dia que começa o Natal? Não, qual é o dia que começa o Natal? O dia do mês, de dezembro. 25, errado. A Coca-Cola... Natal começa quando a Coca-Cola diz que começa. É ela que manda, quando chega o carro, quando chega o Papai Noel, quando chega o urso. É isso, entendeu? Então, assim, ela tem muita propriedade para construir esse território ao longo dos anos e moral para dizer, não vou fazer um produto com álcool, porque isso vai ferir o meu DNA. E isso custa muito caro. Em algum momento você vai ser questionado. Entendeu? É o que está acontecendo com a Jaguar, por exemplo. Ela serve, inclusive, assim, o CEO saiu, o CMO saiu, exatamente porque, assim, quando você... É permitido, é mais que permitido, é necessário que você evolua e que você arrisque. Mas você tem que tomar cuidado para não romper com o DNA da sua marca, porque senão você pode romper com o seu público atual. Né? E, de novo, muito funkeiro, muita gente que não faz parte da persona vai comprar Louis Vuitton, vai comprar Prada, vai comprar Mercedes, vai comprar BMW, mas a persona que a marca constrói é diferente, entendeu? Esse é que é o ponto. E aí vamos voltar aqui para o começo, né, da palestra, né, assim, quando começo da conversa, né, que a gente falou, cara, desses paradigmas de branding, essas falácias. Por que eu acho que tudo isso aqui é fake? Branding é só para quem tem muita grana. Mentira. Sente num café e comece a exercitar a sua cartilha. Você com você mesmo. Eu tenho certeza que você vai sair com alguma reflexão. Você vai, no mínimo, falar, cara, você vai chamar seu sócio, alguém que trabalha com você, e falar, se quiser, eu mando por e-mail, tá? Você vai conversar com seu sócio, com algum colega, fala, cara, o que você acha? Você acha que tem potencial para isso aqui? Em algumas palestras anteriores, eu vi todo mundo falando, como é que a gente muda a experiência de loja, né, numa papelaria? Como é que a gente traz livro para uma papelaria? Como é que o que a gente faz de diferente? Essa discussão precisa acontecer. Senão, a gente vai seguir no piloto automático. É só para cuidar da imagem. É mentira. Quando você investe em brand, você está construindo autoridade, você está aumentando o seu potencial orgânico. O que é o potencial orgânico? É alguém lembrar de você sem você precisar pagar publicidade para que alguém lembre de você. Né? Construção de relacionamento e redução do CAC. Né? O CAC, custo de aquisição do seu cliente. Quanto mais forte é uma marca, menos você gasta para trazer ele para você. É isso. Se o Google ou o ChatGPT saírem do ar hoje, você vai ter dificuldade para lembrar de um refrigerante de cola? Não, você sabe que é Coca-Cola. É isso. É nice to have. Nice to have é a cafeteira italiana do seu escritório. Isso é um nice to have. Se der, a gente faz, mas marca não é um nice to have. Marca tem que ter. Brand é ferramenta de negócio, marca forte em curtas distâncias. E leva muito tempo para trazer resultado. Outra mentira, outra fake news. Assim. Marcas com proposta de valor muito clara, elas contam melhor suas histórias. Elas apoiam vendas no curto prazo e preparam vendas no médio e longo prazo. Né? Isso aqui é muito importante. Muita gente me fala, mas branding leva muito tempo, né, para trazer... Não necessariamente. Entendeu? Por exemplo, se você quiser... Se você não está no momento de comprar viagem, por exemplo, viagem com a sua família, e eu estou fazendo uma campanha de branding, em algum momento eu estou contando para você, se você quiser ir para o Nordeste, tem essa minha opção aqui. Em outro momento, tem essa opção aqui, tem essa opção aqui. Quando você tiver nesse momento de comprar, talvez a minha marca seja mais lembrada por você. Né? Então, assim, é um trabalho de construção, não é do dia para a noite, mas é preciso ser feito com bastante consistência. E aí, eu falei para anotar aqui, mas não precisa, porque eu mando por e-mail para quem quiser. Basicamente, assim, dentro do recorte que eu queria fazer para essa apresentação, isso aqui eu acho que é o ponto inicial. Isso aqui já é um bom
ponto de partida para construir marca, né? Você se perguntar qual é a sua diferenciação, faz uma lista de um monte de coisa, depois faz uma outra lista, mostra para as pessoas e vê o que de fato só você tem. E não adianta, qual é a sua diferença, qual é o seu diferencial? Qualidade. Não, qualidade não é diferencial. Se você não tem qualidade, volta para casa, sai do jogo. Qualidade é básico, entendeu? A sua diferenciação é aquilo que seu concorrente não tem, tá? Relevância, ou seja, se você sair da vida do cliente, ele vai sentir falta? Se ele vai sentir falta é porque você é relevante. Se pergunte como você pode ser relevante na vida desse cara. Consistente. Vamos parar com essa maluquice de 6 em 6 meses a gente muda a nossa marca. Agora eu sou roxo, agora eu sou rosa, agora eu vou para o funk, agora eu vou para o... Entendeu? A gente tem que ter consistência, né? Porque quanto mais consistência, mais propriedade de marca, né? Não só as grandes. Olha o caso da Disney aqui, cara. A Disney é super diferenciada quando ela promete experiências mágicas para todos os momentos de cada pessoa. Vários momentos. Ninguém tem um momento único, são vários momentos. Ela é muito relevante porque a Disney é muito além de parque, ela é cinema, streaming, brinquedo, roupa, licenciamento. Eu vi Disney aqui em vários estandes. E ela é super consistente, né? Tipo assim, você conhece a ponta do castelo, o D. Esse D não precisa nem estar escrito Disney, você já reconhece que a Disney isso é resultado de muito tempo de disciplina de atleta, construindo marca para que as pessoas percebam quem você é. Exato. É como a tipografia da Coca-Cola, que também é muito reconhecível, né? E o último recado, né? Falando aqui muito rapidamente sobre o mercado de papelaria. Eu nunca trabalhei com mercado de papelaria. Ao longo da minha carreira, eu nunca tive nenhum cliente desse mercado, mas eu acho que vocês têm vantagens muito legais, assim, com muito potencial, né? Primeiro, vocês têm um forte apelo B2C. Vocês têm um apelo muito grande para o consumidor final. Não é todo negócio que tem esse apelo. Então, assim, explorem isso, né? Então, existe um mundo de oportunidades para construir personalidade de marca e atrair públicos com vários recortes. Não só um recorte, assim, funcional, emocional, estudante profissional, hobby, trabalho, jovem, adulto, baixa, média, alta renda. Tem um mundo de possibilidades para vocês pensarem. Segundo, vocês têm um potencial muito elevado de sexiness. Sexiness é estranho com I, mas é com I mesmo, tá? Eu confirmei. Nem todos os segmentos podem entrar na categoria desejo, mas o mercado de papelaria pode. Por exemplo, seguro, que eu apresento aqui, não é desejo. Ninguém tem um desejo de, eu amo a minha marca de seguro. Não existe, né? Quando é que você usa a camisa da Sul América? Uma camisa para dormir, né? Uma camisa para virar pano de chão. Não é uma camisa para... você não tem amor por aquela categoria. Mas eu acho que o mercado de papelaria tem muito esse potencial de virar desejo, né? E, por último, eu acho que vocês também são um termômetro cultural no Brasil, porque eu acho que o consumo no mercado de papelaria é um espelho também do que se está consumindo em termos de aprendizado, de leitura, de criatividade. Então, assim, tem um super... acho que vocês podem ser uma referência muito maior do que vocês são hoje no cenário Brasil de cultura, né? E aí eu queria, enfim, não sei se alguém tem alguma pergunta, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Quer fazer uma última pergunta? Dá o microfone para ele, que ele... Já vi que a gente vai conversar muito por e-mail. Assim, é só essa questão do sexo, né? Sim. Né? Eu estava até associando. Porque que sim, quando você falou da questão do público B2C, né? Uhum. E é isso, né? Eu vim na feira exatamente com essa perspectiva de alcançar esse mercado, né? Que o ramo da papelaria ele dá, né? Desde o recém-nascido, como foi mostrado ontem aqui, na mesa posta, que cabe dentro de um mensário, né? Desde os sexagenários também, que consome plano, consome, né? E assim, E poder aquisitivo também. Você tem o alto poder aquisitivo e o mais baixo. Atende todos os níveis, né? Todas as classes sociais. E assim, reforçando essa questão da marca, né? Ela, como tem essa dimensão, no mercado tem essa dimensão, o que é que você diria assim com relação à marca em si, o nome da papelaria? Como a gente falou, muito de marca, Coca-Cola, Nubank, essa marca, como que ela pode assim, se consolidar dentro desse mercado, né, diante da dimensão dele? A sua pergunta é sobre a categoria papelaria? Ou sobre... Uma marca de papelaria. Tá. Eu acho que... Então, o diferencial dentro do mercado, abrangendo toda essa vou voltar. Primeiro, faixa de... Eu te digo, assim, como eu te falei, eu nunca trabalhei com esse mercado de papelaria, mas o primeiro ponto seria fazer essa reflexão aqui.
dentro do mercado de papelaria, o que todo mundo faz igual e o que ninguém está fazendo. E muitas vezes é uma coisa simples. Olha que exemplo bom, Starbucks, por exemplo. Sim. Todo mundo aqui já foi no Starbucks. Eles criaram aquele ritual de escrever o seu nome no copo, que não custa absolutamente nada. E criou uma propriedade de marca enorme para eles. Né? Criou uma diferenciação absurda. Se você pensa, qual é o lugar para tomar café que alguém te entrega o copo com o seu nome escrito? Sim. Starbucks. Então, são as pequenas coisas que muitas vezes são coisas muito simples que vão fazer você pular esse diferencial. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que o primeiro exercício é, cara, escreve isso aqui num papel e começa a exercitar. Porque muitas vezes você está no piloto automático e você já está seguindo o fluxo do mercado sem perceber qual é a oportunidade, qual é a zona de oportunidade, o que ninguém está fazendo. Né? O que ninguém pensou, o que todo mundo acha que é maluco, mas ninguém testou. Pode ser que dê certo. Né? Inclusive, ainda falando de Starbucks, quando eles nasceram, fala, não, que esquisito, não existe isso. Essa sua proposta não faz sentido. Um café que tem sofá para as pessoas sentarem com o computador, por quê? E, de fato, estavam enganados, né? Porque criaram um puta negócio. E assim, só complementando isso que a gente está falando, que você está falando, assim, teve uma época, né, bem recente, e que ainda hoje, mas teve uma época que teve uma demanda bem maior e foi muito mais falado, a época do scrapbook, né? Virou moda, foi um momento assim de um boom, né? Teve muito crescimento, muita demanda, mas assim, não teve nenhuma marca, pelo menos, né, até onde a gente sabe, né, que se consolidou dentro desse mercado, desse ramo de atuação, né? Que é o livro decorado. É um ótimo exemplo, e aí eu vou voltar ao exemplo da Mercedes. Sabe qual é a minha desconfiança? É que muitas empresas, elas seguem o fluxo da onda. O que está na moda? Scrap é que nem assim, está na moda iogurteria. Eu moro no Rio de Janeiro, está na moda iogurteria. De repente eu desci lá no meu bairro, tinha 80 iogurterias. Aí a moda da hamburgueria, aí a moda da paleteria, aí a moda, sabe, sem pensar como que você vai se diferenciar. O que acontece 2, 3 anos depois? Morre, todo mundo fica uma. Então, você está falando que scrapbook foi uma febre, mas quem se apropriou disso? Ninguém, todo mundo seguiu o fluxo, está na moda isso, vamos fazer. É que nem aquele negócio que eu esqueci o nome, o boneco que coloca na bolsa. Mesma coisa, é uma febre, né, que deu um boom gigantesco agora, e aí até quando? Quem vai ficar? Quem vai ganhar dinheiro de fato no longo prazo com isso? Então, de verdade, assim, pega esse exercício, você com o seu sócio, com seus times, façam isso, cara. Vocês vão ver como é que muda a vida, tá? Até para a vida pessoal mesmo. De repente, se você quiser se... exato, porque você é uma marca também, né? Então é isso, pessoal. Como eu falei no começo do papo, 1 hora nunca vai ser suficiente. Então, quem tiver dúvida, quem quiser conversar, cara, tá aí meu telefone, meu e-mail. Eu tenho o maior prazer, cara, de conversar sobre os desafios de negócio, de marca, dúvida. Quer me mandar um negócio? O que você acha disso? Estou super à disposição. Contem comigo. E é isso, cara. Não tem como a gente falar tudo que a gente tem para falar em 1 hora. Então, fica aqui o canal aberto para sempre. Beleza? Valeu, pessoal.